mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu começo com a seguinte pergunta. Muita gente fala, principalmente em ano eleitoral, que Minas Gerais é um retrato do Brasil. Tem uma porção norte mais pobre, dependente de programas sociais, um endividamento há muito tempo e uma porção sul mais rica. Qual é o estado que o senhor vai entregar no final do ano que vem, depois de 8 anos à frente do governo? Primeiro, boa noite, Silvio. Boa noite para quem está aqui nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite. Bom, Silvio, eu vou entregar um estado totalmente diferente daquele que eu recebi em 2019. Eu recebi um estado arruinado, arrasado, destruído pelo PT. Tem de ficar muito claro. Um estado que não tinha data para pagar a folha de pagamento, que parcelava o 13º em 10 vezes, que não fazia os repasses constitucionais para os municípios, ICMS, IPVA, Fundeb, Saúde. Nós tivemos em Minas, Silvio, prefeitos que renunciaram, prefeitos que adoeceram e até que suicidaram, quando o PT estava dirigindo o estado. E o pior, uma desconsideração total com o mineiro. Não tinha medicamento na rede pública hospitalar. A merenda escolar era uma água com um pouquinho de arroz. Para você ter ideia, o último ano do PT ele investiu na merenda escolar 19 milhões no ano. Eu estou investindo quase 500 milhões no ano, para você ver a diferença disso. E olha que é um partido que tem o discurso do social. Eu falo que é só o discurso, porque o resultado é totalmente ruim para as pessoas. E um partido que eu diria até criminoso, que uma das coisas que eles fizeram lá, que eu herdei, que eu tive de solucionar, foi o envio do nome de 240 mil aposentados, pensionistas, funcionários públicos para o SPC Serasa, porque descontaram do salário, descontaram da aposentadoria aquilo que era para pagar para o banco e se apropriaram disso. E o nome deles sujo. E vou passar para o meu sucessor um estado com as contas em dia, e o cemitério de obras inacabadas que eu recebi, que tudo quanto é obra no estado, eles paralisaram, foram incapazes até de cercar, tudo vandalizado, depredado, e eu vou entregar um canteiro de obras em andamento também. Então, o meu sucessor vai inaugurar as maiores obras das últimas décadas no estado. E com um detalhe importante, essas obras já têm o recurso definido, reservado, carimbado para conclusão. Então, qualquer que seja a temperatura e pressão, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, essas obras serão entregues. Então, um estado que estava de joelho, arruinado, nós vamos entregar um estado muito diferente. Mas foi uma tarefa dura. Eu tive, no início da minha gestão, de tomar medidas duras que ainda estão em vigor e eu faço questão de dar o exemplo. Eu falei, um estado quebrado não pode ter um governador morando num palácio. Um estado quebrado não pode ter um governador que só desloca de helicóptero. Em vez de morar no palácio, aluguei uma casa perto do local de trabalho, que eu pago o aluguel. Em vez de ter 32 empregadas, garçons, governantas, jardineiros, eu tenho uma empregada que eu também pago. E, em vez de ir de helicóptero para o trabalho, eu vou de carro. Em 15, 20 minutos estou no meu local. E exijo mesmo da minha equipe. Então, quer fazer economia? Em vez de falar muito, comece atuando. E o resultado está aí. O déficit, que era 11 bi em 2018, o ano passado foi um superávit de 5 bi. E não tem mistério, não. É você querer fazer. Né? É não ficar dando emprego para a companheirada. Nós enxugamos a máquina pública entre governo, autarquias e estatais, mais de 50 mil cargos desnecessários. E todos os indicadores melhoraram. É você colocar ferramentas de gestão e não ficar fazendo politicagem.
Muito bem. Nessa primeira rodada a gente tem uma ordem. Eu vou abrir aqui com a Branca Nunes, depois a Denise, Fábio Zanini, Carlo Cauti e depois ficamos aqui numa arena aberta, governador, inclusive para réplicas e tréplicas. Branca. Boa noite, governador. O senhor intensificou as críticas ao governo federal, a Lula, nos últimos tempos. Isso coincidiu com a contratação do marqueteiro do Renato Pereira. Eu gostaria de saber se essa mudança já é uma estratégia do senhor pensando em 2026. Bom, Branca, como eu acabei de dizer, eu tenho todos os motivos, para criticar o PT. Agora eu vou além. Em 2015 e 2016, eu era presidente de uma empresa. Essa empresa tinha 7.500 funcionários. Devido à recessão provocada pelo PT, naqueles 2 anos, eu tive de demitir 2.500 funcionários. Foram os piores anos meus no setor privado, esses anos de 2015 e 2016. E um detalhe. Naqueles 2 anos, Branca, só o Brasil estava em recessão. Os demais países da América Latina crescendo, Europa crescendo, Ásia crescendo. E recessão aqui por causa de quê? De mensalão, de petrolão, de lava-jato, de mala de dinheiro, de impeachment. Quem que fez isso? PT. E agora estão fazendo de novo. Mas eu não vou ficar calado, não. Está aí de novo a gastança. Está aí de novo aumento de impostos, está aí de novo corrupção. Então, eu estou aqui atuando como brasileiro. Antes eu era empresário, eu falava, minha voz não era escutada, não. Eu estava lá no interior de Minas, presidente de uma empresa que atua no varejo, etc. Mas hoje, como governador, eu continuo crítico. Então, não ficarei calado com essas barbaridades que estão acontecendo aqui no Brasil, provocadas pelo partido que destruiu o meu estado. E um detalhe importante, eu vi o meu estado ser destruído. Quem não está em Minas não viu. Eu tenho funcionários espalhados em todas as regiões de Minas e vi a calamidade que foi. E a gente na loja chorando, falando, eu não vou conseguir pagar a prestação esse mês, porque eu sou aposentada, mas sempre paguei em dia aqui, tirava todos os carnezinhos que tinha comprado e falava, porque eu sou aposentada do Estado e esse governador do PT não me paga. Então é muita indignação, sabe? Então foi por isso que eu tenho aumentado a tom, que eu estou vendo a repetição. E quando chega em época de eleição, eles são capazes de tudo para poder ganhar voto. É o partido da politicagem, é o partido que quer continuar no poder para continuar espalhando, distribuindo favores e mordomias e etc. aí para a companheirada. Pergunta da Denise Campos de Toledo. Governador, boa noite. E eu queria voltar a falar sobre as finanças do Estado. Minas Gerais tem uma das maiores dívidas estaduais junto à União e agora tem a dívida da ordem de 165 bilhões. E o senhor tem defendido o programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União, Propag, como uma alternativa, inclusive para reduzir o custo. E isso ainda pesa na gestão das finanças, não é? O senhor tem anunciado cortes, inclusive do orçamento, anunciou que não vai dar reajuste para os servidores. Eu queria até confirmar isso daí, porque eu vi algumas manifestações contrárias a essa posição, só aquelas áreas em que houve determinação mesmo da Assembleia. A dívida ainda é um problema nessa questão da gestão das finanças, mesmo com todo o ajuste feito até agora, né? Exato. Denise, primeiro tem que ficar muito claro. Eu assumi um Estado quebrado e para Estado quebrado ninguém empresta dinheiro. Eu não peguei R$1 emprestado. Até hoje eu só paguei dívida. A dívida que existe lá foi toda feita pelo PT, pelos outros governadores. Até hoje, eu acho que eu sou, se tivesse aí um recorde de pagador de dívidas no Brasil, eu acho que eu estaria aí bem no ranking para poder ganhar esse recorde aí. Então, essa dívida, eu herdei ela, não fiz R$1, R$1. O único documento que eu e meu secretário de Fazenda, acho que não assinamos, é empréstimo, financiamento. Porque Minas tem a pior nota de crédito possível, desde que eu assumi. Está melhorando, como você acompanha aí. Mas essa dívida foi originada lá atrás,
na época que os bancos estaduais foram liquidados, lá em Minas tinha Benge, tinha Minas Caixa, Banco de Crédito Real, etc., né? Teve aquele Proer que liquidou os bancos. E de lá para cá, o que aconteceu? A economia do Estado cresceu, mas os juros, o serviço da dívida cresceu muito mais. É como se qualquer um de nós aqui fizesse um financiamento imobiliário de 30 anos da casa própria, começamos a pagar 10% do nosso salário, não, tá tudo bem, 10% do salário, dá para tocar a vida sem problema nenhum, e daqui a 15 anos nós estamos pagando 60% do salário. Nós temos um governo federal agiota no Brasil. Essa dívida que foi feita lá atrás foi para liquidar bancos, não foi uma dívida feita para investimentos, construção de estradas, etc. Então, é uma dívida que já penalizou muito Minas Gerais e que está penalizando outros estados. E tivemos a felicidade de termos o Propag, né? Aqui eu quero citar o senador Rodrigo Pacheco, que foi quem levou isso adiante, junto com o presidente da Assembleia de Minas, o Tadeu Leite, com a participação nossa, tivemos reuniões lá de governadores envolvidos, e é a solução definitiva. Só que o presidente Lula fez vetos lá que está inviabilizando a adesão de vários estados, e a de Minas muito também. Os vetos que ele fez é praticamente falar assim, ó, é um Propag, entre aspas, meio que de mentirinha. Mas no nosso caso, nós vamos ter condição, se nós vendermos ou transferirmos para o governo federal diversos ativos, e o Propag prevê que se você fizer essa transferência de ativos aí, que está a 20% da dívida, você consegue uma redução de 2% ao ano no serviço da dívida. E 2% ao ano de 165 bilhões é quase que 3 bilhões e meio. Então, é algo que para o longo prazo de Minas Gerais é muito bom. Para mim não vai ser, não. Eu estou no final do meu governo, mas eu quero olhar o futuro do Estado. Então, para os próximos governadores, se nós conseguirmos aderir ao Propag, será muito importante. Estamos trabalhando para aderir, mas com os vetos a situação ficou muito pior. Nós estamos fazendo contingenciamento, uma série de medidas extras ainda de economia por causa desses vetos. E vamos lutar para que os vetos caiam. Agora, os outros estados, pelo que eu tenho acompanhado, acho que dificilmente vão aderir por causa do veto. E vai custar caro para o governo federal, porque ele vai ter de acudir. Do jeito que está hoje, com a cobrança desse serviço da dívida, que é IPCA mais 4, não tem arrecadação de nenhum estado que cresce IPCA mais 4%. O regime de recuperação fiscal, que todos já aderiram, inclusive em Minas Gerais, dá um alívio temporário. É como se alguém que está pagando uma prestação cara, o credor falasse, ó, durante os próximos 4 anos eu vou fazer você pagar aqui uma prestação mais barata, mas isso fica para você pagar nas demais. Por isso que os outros estados que aderiram estão todos com a corda no pescoço. O governo federal não está atento à realidade desses estados endividados. E um detalhe, são os estados mais importantes do Brasil. Eu sempre cito que o ano passado o Brasil teve um superávit na balança comercial de 74,5 bi de dólares. 74,5 bi. Minas Gerais foi responsável por 25 bi. 1/3 do superávit do Brasil foi Minas Gerais que gerou. E isso significa mais reservas. E mais reservas significa uma moeda mais estável. Então, um estado que contribui tanto é um estado que tem sido desconsiderado. Vai lá ver as rodovias federais. Semana passada nós tivemos na BR-251, no norte de Minas, 9 óbitos num acidente. Responsabilidade do governo federal. Na virada do ano tivemos, na 116,
29 óbitos, 28, não me lembro bem, em Teófilo Otoni. Mais de 20 eu me recordo. Foi, mais de 20. Foi um dos piores acidentes rodoviários do Brasil. Então, parece que tem uma birra com Minas Gerais, entendeu? É um governo que investe pouco, que cobra taxa de agiota e é um Estado que está lá resistindo. E foi no PT que ele afundou. Vale lembrar, Minas Gerais afundou no PT. Deixa eu passar para o Fábio Zanini. Boa noite, governador, tudo bem? O senhor é apontado como um pré-candidato presidencial da centro-direita para o ano que vem. Mas há outros, inclusive vários colegas governadores seus. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, Tarcísio, Ronaldo Caiado. Recentemente, o ex-presidente Michel Temer veio com uma ideia de juntar esses governadores todos para criarem um programa comum de centro-direita, de oposição, para a eleição do ano que vem. Mas ele excluiu o Bolsonaro dessa conversa. Ele sugeriu que os governadores conversassem. Queria perguntar o que o senhor achou dessa proposta, se o senhor toparia fazer uma articulação com os outros governadores para discutir um programa comum e se o senhor acha que Bolsonaro tem que participar dessa articulação também ou pode ser excluído. Bom, o Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil, é um candidato natural da direita. Se ele conseguir os seus direitos políticos, eleitorais de volta, ele seria, com toda certeza, o candidato. Mas eu vejo com muito bons olhos esse movimento crescente da direita, que só tem ganhado vulto, na minha opinião, pelo que eu acompanho. Agora vai caber aos líderes partidários conduzir essa questão. Eu estou lá governando Minas Gerais, nunca fui político na minha vida, ainda não me considero político. Acho que a minha conversa aqui é de um inconformado, né? Acho que até pelo tom. Eu sou governador de Minas porque eu sou um inconformado mesmo e acho que tinha muito mineiro inconformado. E eu vou estar, Zanini, participando muito desse movimento da direita no ano que vem. E nós mostramos que em Minas Gerais foi possível fazer a mudança. Meu governo não tem escândalo. Meu governo... Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho? 0. Nenhum. Sabe quantos indicados lá, protegidos, que eu coloquei? 0 também. Eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14. Todos os secretários passaram por um processo seletivo. Inclusive, contratamos o que eles chamam aí no mercado de headhunter, né, para poder levar os melhores nomes. Então, eu quero ajudar o Brasil. Eu quero estar contribuindo com esse movimento de direita. Vai ser uma eleição importantíssima, o ano de 2026 para o Brasil. E nós precisamos tirar o PT. Está dando para ver aí, inclusive com esse aumento do IOF aí de hoje, que nós estamos na contramão da história mesmo. Então, estarei com a direita aí trabalhando muito. Então, para fechar essa primeira rodada, o Carlo Cauti, e depois, como eu disse, a gente fica aberto. Quem quiser fazer perguntas e, inclusive, réplicas, fiquem à vontade. Cauti. Obrigado, Silvio. Boa noite, governador. Obrigado por estar conosco. Governador, o senhor disse que o PT é capaz de tudo para ganhar votos, que destruíram o seu estado, mas, ao mesmo tempo, o PT hoje governa o Brasil, o senhor é o governador de Minas Gerais, e governou 2 anos e meio com Lula presidente, ainda tem 1 ano e meio para governar com ele. Qual é o seu relacionamento hoje com o presidente Lula e como que o senhor acha que vai ser no ano que vem? O senhor espera alguma pegadinha, algum boicote, alguma armadilha no ano que vem para eventualmente minar uma sua eventual candidatura? Eu percebo que, inclusive, já existe, né, alguma coisa nesse sentido aí. Percebe-se, né? É difícil de provar, né? Mas você vê várias dificuldades, etc., essas próprias BRs que estão em Minas Gerais, né, com mal conservadas, com muitos acidentes, indicam claramente isso. Teve um evento recentemente que eu iria participar, um investimento que o Estado atraiu. Nós temos a Novo Nordisk, que é uma fabricante farmacêutica, né, que tem uma unidade em Montes Claros, no norte do estado, e ela está fazendo lá um investimento bilionário, coisa de $1 bilhão que ela está fazendo para ampliar a capacidade, fabricar vários medicamentos. E o Invest Minas, o meu governo, é que fez todas as tratativas para poder trazer esse investimento.
mas na hora de anunciar, o governo federal falou que iria lá. E foram, e tomamos conhecimento antes que eles tinham pego todo o pessoal vermelho para estar presente lá, para me vaiar, entendeu? Então, acabei cancelando a minha ida lá. Minha agenda está sempre com coisas atrasadas. Falei, não, temos coisas aqui mais importantes para fazer. E fica muito claro esse tipo de ação, né? Pagam sanduíche, pagam passagem para os seus, para a companheirada ir lá. Então, falei, não, vamos deixar eles fazerem a festa deles lá, do jeito que eles acharem melhor. Eu não vou estar participando. Então, você percebe claramente nessa linha aí que há realmente uma disposição. Um fato interessante, a minha empresa, a empresa que eu administrei, sou sócio, né? Não é minha não, é da família. 2 meses atrás, chegaram lá 7 veículos da Polícia Federal. Nunca na história da empresa, que tem mais de 100 anos, teve uma fiscalização desse jeito. Chegou lá Ministério do Trabalho, acompanhado de 7 viaturas da Polícia Federal. Isso foi quando? Me desculpe interromper. Isso foi agora em fevereiro. Então, no governo do Lula. Isso, exatamente, agora em fevereiro. Chegaram lá para fazer conferências. Agora precisava... Mas o senhor tem elementos para dizer que foi uma perseguição política, é isso? Que é uma Eu questão deixo para política? vocês concluírem aqui. Em 102 anos, a empresa tem 102 anos. Nunca entraram lá com força policial. A empresa está aberta, sempre foi fiscalizada. É uma das melhores empresas para se trabalhar de Minas Gerais, de acordo com o Great Place to Work. E chegaram lá para... Qual era a alegação que foi apresentada? Fiscalização de praxe. Aí não encontraram nada, sabe para onde que foram? Para as empresas terceirizadas. Mas com a Polícia Federal, governador? Porque aí fiscalização com Polícia Civil, com Receita, mas com a Polícia Federal? Com a Polícia Federal, tinha viaturas. Isso causa alguma surpresa nossa, que por isso estamos... o senhor tem conhecimento de algum inquérito aberto para investigar a Contra empresa? a nossa empresa, não. Contra os terceirizados, me parece que tem lá alguma coisa que eles estão tentando. Mas aí já é outra empresa, aí eu já não acompanho mais. Então, é uma coincidência, né? Concorda? Né? Uma coincidência isso aí. Governador, o que o senhor acha que a direita precisa aprender com a eleição de 2022 para não repetir agora em 2026? O que ela precisa aprender? Eu falo que ser da esquerda tem um lado que é muito bom, porque eles têm o discurso que agrada as pessoas, né? Só que não é discurso que melhora a vida das pessoas, né? Falar bonito, prometer o paraíso na terra, né? Que é o que a esquerda costuma fazer. Então, eu vejo que a direita, ela precisa melhorar, na minha opinião, a comunicação, sabe? É mostrar. Eu acho que nós somos tão envolvidos, estamos sempre tão procurando melhorar, dar resultado, que a gente deixa, às vezes, um pouco o discurso do lado. E a esquerda, que parece que não tem o que fazer, né? Fica aí fazendo 1000 promessas, né? Fica aí vendendo fantasia para as pessoas, né? E muita gente acaba acreditando. Então, o discurso deles é como se fosse um discurso fofo, né? Vamos dizer, soft, né? Bem bonitinho, mas não entregam nada, a não ser corrupção, a não ser pobreza, a não ser perseguição, né, aos adversários, como tem feito agora, e uma vida pior, né? Agora, então, vivem muito de imagem. Eu acho que a direita precisaria melhorar, na minha opinião. Agora, desde as eleições, nós tivemos a questão do 8 de janeiro, as investigações que estão sendo feitas em relação à suposta tentativa de um golpe contra o Estado Democrático. Isso certamente vai entrar em pauta nas discussões para as próximas eleições. Inclusive, o presidente Lula já citou isso, o que pode acontecer caso a direita assuma novamente o governo. E eu estou citando isso porque o senhor sempre foi visto como um possível candidato menos extremista, menos reacionário, isso em comparação com a posição de Bolsonaro nesse contexto de polarização do país. E aí o senhor tem assumido um discurso
um pouco mais extremista em termos de críticas, meio que reforçando essa polarização. E aí a Branca já tinha perguntado, inclusive, se tem influência do marqueteiro. O senhor mostrou o presidente Lula como bebê reborn, o senhor comeu a banana com casca. Isso foge um pouco daquela postura que se tem do senhor um pouco mais conservador, cauteloso. É um novo posicionamento para agradar aquele eleitorado de Bolsonaro que gostava de uma situação mais extremista? É a postura de direita? Qual seria o perfil de Romeu Zema, candidato à presidência? É muito ruim comer banana com casca, Eu governador? imagino que seja Recomenda? horrível. Não recomendo. Eu imagino que seja Não horrível. recomendo. Por que o senhor comeu banana com casca? Então, foi uma indignação ali, né? Eu acho assim o cúmulo do absurdo, né? Aí eu acho que entra o que a Branca aqui falou, né? Parece que a esquerda vive no mundo das nuvens. Acho que a direita deveria aproveitar mais, né? Alguém falar para a dona de casa, procure o produto mais barato. É o cúmulo do absurdo, né? Ela está fazendo isso do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? Deixe de comer coisa cara, está tudo caro. Então nós vamos entrar no regime venezuelano aqui, né? Que lá foi uma das populações do mundo que mais reduziu o peso, né? Se alguém quer emagrecer, vá para a Venezuela, né? Que falta comida. Então, assim, você vê claramente, foi uma indignação aquilo ali, né? E coei café com pó seco no sol também, que é uma porcaria também. Então, eu estava querendo ver ali, naquele momento ali, o que era possível fazer de economia, né? Mas eu vi que o brasileiro, a dona de casa, já faz toda a economia possível. Já faz. Então, né? mas qual o perfil do candidato, Romeu Zema? Então, eu não tenho o que esconder. Eu falei, eu continuo a mesma pessoa. Eu fui eleito governador no final de 18, assumi. Eu não mudei a minha vida em nada. Continuo exatamente igual. Mas eu estou perguntando mais essa questão da comunicação com o eleitorado. O senhor parece que às vezes que quer lacrar. Lacrar é um termo associado à que é esquerda. lacrar? Lacrar em rede social, querer causar um É impacto. a banana, é o bebê reborn, é isso. Então, na minha opinião, o que aconteceu nesses últimos meses aí, talvez, e não tem nada a ver com a entrada do novo marqueteiro, na minha opinião, se pegar as redes sociais, foi que nós começamos a ver, como eu disse aqui agora há pouco, a repetição de 2015 e 2016. Nós estamos vendo a economia tomar anabolizante, como aconteceu lá com Dilma, né? A pessoa fica fortona, bonitona, né? Igual o Hulk, aquele homem verde lá, e depois vai vir problema renal, problema cardíaco, problema de impotência, problema de toda a natureza. O que nós estamos assistindo, esse governo falar, e me dá uma indignação enorme, o desemprego caiu, a economia está crescendo, é uma economia anabolizada. Nós estamos plantando problemas para o futuro. E um exemplo foi hoje, esse aumento do IOF que aconteceu aí. Então, isso me causa muita indignação. E, infelizmente, né, nós temos, né, muitas pessoas que ainda, vamos dizer, caem nesse conto do vigário. Né? Parece que a memória nossa de brasileiro é meia curta, né? Tanto é que eu acho que esse governo só foi eleito por esse motivo aí, memória curta, porque se alguém lembrasse de mensalão, petrolão, mala de dinheiro, lava-jato, esse governo não estaria aí. E estamos vendo mais uma vez aí o assalto aos aposentados. Então, isso é indignação mesmo, a indignação cresce. E acho que esse tom mudou muito em virtude disso. Eu acho que antes parece que as coisas até estavam indo, mas de 6 meses para cá, realmente deu para ver que eles vieram para repetir. E quando chega em época de eleição, parece que piora. Governador, temos muitos assuntos, a entrevista corre de forma excelente, só que eu preciso fazer um break, é muito rápido e você que está aí do outro lado da tela não sai daí não. Estamos de volta, este é o Arena Oeste. O entrevistado desta noite é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
Governador, queria abrir esse bloco com uma pergunta. Agora à tarde, passando pelas redes sociais, eu vi um vídeo do senhor, já que foram citados aqui alguns vídeos nas redes sociais, falando sobre segurança pública. Eu até anotei, o senhor disse que o Estado brasileiro decidiu não combater a criminalidade e que isso é um defeito do sistema. Estava ali usando uma camiseta escrito polícia e justiça. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre o combate efetivo a facções criminosas que só crescem no Brasil. Infelizmente, elas se espraiaram para vários estados, principalmente as duas grandes facções criminosas, o PCC, presente em 25 unidades da federação, o Comando Vermelho, que é mais antigo também, mas é um problema real do Brasil. Muita gente diz que o Brasil está prestes a se tornar um narco-estado, que o PCC é uma multinacional do crime, com características de máfia. O que o senhor pensa sobre combater a criminalidade, que é também uma questão, e aí finalizo, que de alguma forma opõe direita e esquerda, né, à segurança pública? Exato, Silvio. Um dos pontos, Silvio, que tem contribuído muito para Minas Gerais atrair investimentos, gerar empregos, nós temos conseguido fazer isso bem acima da média Brasil, é a questão da segurança pública. Todo empresário, todo investidor quer colocar a sua empresa, o seu centro de distribuição, etc., num local onde o crime organizado não atua. Nós temos em Minas Gerais uma polícia respeitada, que vai completar agora 250 anos, que entra em todas as vias públicas de todas as cidades do estado. Lá nós não temos, graças a Deus, né, um crime organizado dominando ruas, bairros, etc. Mas estamos muito preocupados com essa questão do crescimento dessas organizações criminosas. E, infelizmente, o governo PT não está sabendo lidar com essa questão, né? Parece que até gostam, né, de enaltecer. Como lidar, governador? Essa é a pergunta. Qual é o seu plano? Qual é linha dura? Isso, como eu disse, divide, né, direita e esquerda. Lá em Minas, eu determinei, invadir propriedade privada é crime, é o que está na lei. Falei, nós vamos seguir. Agora nós temos um governo lá em Brasília que incentiva a invasão de propriedade privada, desobedecendo a Constituição, então fica muito difícil. E agora vem com uma história da PEC da segurança que ela vai resolver. Não é a PEC da segurança que vai resolver, o que vai resolver é colocar o bandido atrás das grades. Eu estive com o comandante da nossa Polícia Militar a semana passada, ele me mostrou lá um prontuário de uma pessoa de Belo Horizonte com 88 passagens. A maioria furto, roubo de celulares. Ele está solto. Ele deve estar roubando pela 89ª vez hoje, vai ser detido um dia e vai ser solto. Nas audiências de custódia? Nas audiências de custódia. E na audiência de custódia, Branca, a primeira pergunta que existe é a seguinte: você sofreu alguma agressão da polícia? E tem gente que fala, me deu um empurrão. Policial vai responder processo disciplinar. A polícia no Brasil está ficando acuada para os criminosos. Se eu tiver de acreditar, eu vou acreditar nas forças policiais, não é em bandido, não. E nós temos aqui um país que está acreditando em bandido, dando espaço para bandido agir. E eu sou favorável a colocar essas facções, esse crime organizado, equivalente a organizações terroristas são. Eles são concorrentes do Estado, impedem o acesso a bairros, a ruas, fazem extorsão da população, cobrando por internet, por água, por eletricidade, são contra o Estado. Querem tomar conta. Minas sai um pouco fora desse roteiro do crime organizado, não necessariamente por uma ação efetiva, mas aí por interesses mesmo em relação ao crime organizado, ao estados de origem, inclusive. Não há necessidade de uma coordenação geral dos vários entes, do governo federal, dos estados,
para combater o crime organizado? Porque Minas está nessa situação um pouco mais tranquila. E em relação à audiência de custódia, também haveria necessidade de mudança da legislação. Sim. Não depende de uma decisão do governo federal, são juízes que tomam essa decisão. Não é? Então, o senhor não acha que a PEC da segurança, se bem discutida lá no Congresso, ela não pode abrir espaço para o país enfrentar essa criminalidade? Nós, estados do sul, do sudeste, o COSUD, né, que nós criamos lá em 2019, já compartilham informação. Nós temos o estado de Minas, operação conjunta com a Polícia de São Paulo, com a Polícia de Goiás. Nós temos feito muito isso. Unificar as informações ajuda. Agora, nós vamos ter informação unificada e o criminoso vai para a audiência de custódia e vai continuar solto. Para que vai valer informação unificada? O senhor acha que a proposta do Ratinho e do governador, Ratinho Júnior, não o apresentador, e o Ronaldo Caiado, de estadualizar as leis criminais, ou seja, cada estado poderia ter o seu código penal, digamos assim, e aplicar penas de prisão da sua maneira e não uma lei nacional. O senhor acha que isso funcionaria? Eu sou favorável, sim, dar mais autonomia aos estados. Na hora que você tem diversidade, você tem como comparar. Por que isso aqui está funcionando melhor? Aqui no Brasil quer fazer tudo homogeneizado de Brasília, né? Como se Brasília... E um problema da PEC. A PEC está tratando doentes diferentes com o mesmo remédio. Nós temos criminalidade muito diferentes dependendo do estado. Eles estão querendo dar o mesmo remédio para todo mundo. Não sei se tem remédio tão milagroso assim no mundo. E eu sou favorável a ter essa diversidade. E hoje, vamos dizer, nós temos uma... Por que nós temos estados com índices de violência tão discrepantes? Muitas vezes está ligado ao partido que governa o estado. Olha, os partidos do PT é aonde a criminalidade é maior. É aonde tem conivência com o criminoso. É aonde o crime organizado está mais infiltrado no estado. E falando em criminalidade, nas próximas semanas eu vou com o meu secretário de Segurança a El Salvador para conhecer, né, o programa de combate ao crime talvez mais bem sucedido da história da humanidade. A criminalidade em El Salvador caiu 98% em 4 anos. Com uma medida muito simples, bandido preso e não bandido na rua. Só para deixar claro, porque essa informação eu não tinha ouvido ainda, governador. Então o senhor vai a El Salvador copiar, ou não sei, o modelo do Bukele, é isso? E de alguma forma tentar implantá-lo em Minas Gerais nesse tempo que ainda resta de governo? Ou o senhor já está pensando num plano, inclusive... Isso tem cara de plano de governo para a presidência, né? Então, a legislação penal é tratada hoje a nível nacional. Né? Mas eu quero ir lá, dá para trazer alguma coisa para o estado de Minas, com certeza, mas quem deveria ir, na minha opinião, é quem é presidente, para ver um dos casos de sucesso mais bem executados do mundo. 98, é um país da América Central hoje com níveis de homicídio inferior aos países europeus. Era um dos mais violentos, saiu do mais violento para o menos violento, ação do Estado. Governador, falando em plano de governo, vamos supor que o senhor se candidata em 2026 e ganhe a eleição para presidente. O senhor acha que no seu governo seria necessário uma terapia de choque para a economia, como Javier Milei fez na Argentina? Ou o senhor, como mineiro de um estado onde a tradição política é mais conciliadora, é mais de negociador, acha que deveria ser algo articulado com o Congresso e mais gradual? Qual seria o jeito Zema de governar caso ganhasse a eleição em 26? Eu acredito muito em evolução. Durante a minha vida profissional, eu fiquei 30 anos, né, à frente do negócio. Saímos de 4 para 470 lojas, abri uma a uma, entendeu? Foi uma a uma. Eu acredito em melhorias constantes. É assim que você melhora seu condicionamento físico, é assim que você paga dívidas, né? A não ser que alguém ganhe na loteria, né? Então, eu acredito e é o que nós temos feito em Minas Gerais. Agora, nós precisamos, né, de 3 pontos fundamentais no Brasil. Primeiro, acabar com a gastança. Isso é fundamental. Nós temos um governo hoje que não tem a mínima preocupação
com os resultados da economia. E está aí hoje mais um aumento de imposto. Eu acho que tinham até de ter uma lei que proibisse qualquer aumento de imposto. Lá em Minas, na minha gestão, nós assumimos com essa bandeira, que é proibido aumentar. Se tiver algum ajuste, é pelo lado da despesa, porque o mineiro já estava cansado de ter aumento de imposto. Segundo, combater corrupção. No meu governo lá, se teve alguma coisa errada, está demitido, está preso ou está sendo investigado. Para mim, não tem de ficar acobertando ninguém. E terceiro, né, nós precisamos no Brasil de uma reforma do Estado, um Estado mais eficiente, um Estado com menos privilégios, mordomias, mais ágil, que tenha mais condição de prestar um serviço melhor e não está criando obstáculo para as pessoas. Então, agora eu acho que dá para fazer isso com uma certa agilidade. Eu acho que o brasileiro quer isso hoje, né? Agora, não tenho esse perfil aí de mudar tudo do dia para a noite, até porque eu acho que dá para fazer as coisas de maneira gradual, mas você não pode ser lento demais também, não. Essa coisa do Milei, recentemente, 2 simpatizantes do Novo, 2 filiados, escreveram um livrinho, um livro pequeno, que chama o senhor de Milei brasileiro. Não sei se o senhor chegou a ver. Zema, o Milei brasileiro. Sim. O que o senhor acha da referência? Gostou? Então, eu acho que as ideias são semelhantes, mas talvez a maneira de implantação, como eu sou mineiro, principalmente... O senhor não quer ter uma A motosserra o senhor não levou. Vamos dizer, em vez de com a motosserra, qual outra ferramenta menos... nós vamos, às vezes, com a enxada. Exatamente. Mineira enxada. Agora, governador, como é que o senhor lidaria com uma situação, por exemplo, da inflação? Voltando àquela história da banana. A gente sabe que tem vários fatores externos que influenciaram. Por exemplo, do ovo. Teve a questão da gripe aviária, agora se fala que as exportações aumentaram muito para os Estados Unidos. Aí é um posicionamento até dos produtores. A questão do café, tem fator climático pesando, aumentou em todo lugar. O azeite também ficou caro por causa disso. Nós tivemos as condições climáticas comprometendo a oferta de produtos aqui no país. Aliás, é uma questão que está colocada. Eu queria saber até quais seriam os seus planos na área ambiental. Agora, como enfrentar uma inflação desse tipo? Que vem de fatores climáticos, vem de condições externas. O senhor acha que o governo deve subsidiar, pode interferir diretamente? Porque aí ele também receberia críticas. Sim. Denise, concordo com o que você falou. Nós tivemos produtos, que subiram devido a condições climáticas, questões de infestação na criação. Até no exterior, né? No exterior. Agora, aqui no Brasil, nós temos de ponderar que o aumento foi generalizado. Não foi só pontual. Se alguém falasse só o café subiu, só o ovo subiu, tudo bem. Mas quem acompanha a dona de casa sabe, e eu sei também, que eu faço lá algumas compras, estou sempre vendo os preços, nós tivemos aumento generalizado. Alguns produtos se destacaram muito, como você disse. E nós sabemos que inflação é gerada por governo federal, quando gasta mais do que arrecada. E se nós tivéssemos aqui uma maior disciplina com gasto, eu tenho certeza que a inflação estaria num patamar muito menor hoje, mas muito menor mesmo. Como eu disse aqui, na minha gestão lá em Minas, nós reduzimos o quadro em 50 mil. Minas Gerais é 10% do Brasil. Imagine só um governo federal com 500 mil a menos de cargo. Que economia que seria? Quantas estradas daria para melhorar? Quantos hospitais iriam operar melhor? Quantas universidades federais estariam mais bem equipadas? Mas parece que é uma visão de distribuir cargo. Eu que nunca fui da política e agora estou, eu fico às vezes indignado, inconformado, como eu já disse aqui, de ver como algumas coisas funcionam, que eu nunca tinha tido acesso, Você cria cargos, funções, ministérios para poder acomodar interesses políticos. Agora, quem está pagando por isso? As pessoas e principalmente os pobres. Tanto é que lá na minha gestão eram 21 secretarias, nós temos hoje 14. É o estado com o menor número de secretarias do Brasil, apesar de ser o segundo mais populoso. Então, eu tenho uma visão de querer
servir. Eu venho do varejo, lembrando, eu sempre tive que tratar bem a clientela da empresa que eu administrei. Então, naturalmente eu faço isso. Tudo que eu faço lá e eu peço para os meus secretários o que isso está melhorando a vida do mineiro. Agora tem hora que você vê que tem gente lá que só está pensando o que meu grupo vai ganhar com isso. Aí você tem uma distorção enorme da função do Estado. O Estado é para servir, para dar saúde, para dar educação, para dar segurança. Então, nós temos um desvirtuamento muito grande no Brasil. Governador, pensando, o senhor falou agora, né, melhorar a vida dos mineiros. Quando nós divulgamos a entrevista com o senhor, uma leitora nossa aqui de Oeste, a Mariana, enviou uma pergunta que eu gostaria de repassar. Ela disse que como que foram pensados os pedágios nas estradas de Minas Gerais? Porque, por exemplo, ela deu aqui um exemplo. Entre Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, se paga R$ 9,00 e são 30 quilômetros de distância, mais ou menos. E entre Pouso Alegre e São Paulo, os mesmos R$ 9,00 para você andar os 200 quilômetros, e tem gente que faz esse trajeto diariamente. Então, como eu sei que os pedágios também é uma questão dos mineiros com o seu governo, eu queria saber como que isso foi pensado. Bom, primeiro eu quero mencionar que todos os pedágios que nós temos em Minas Gerais, que foram fruto de concessões realizadas no meu governo, tem como padrão o que se cobra em todos os demais estados do Brasil. Agora, essa distorção que ela aponta tem todo motivo de ser. É porque a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, a qual ela se refere, a Fernão Dias, né, ela foi concedida no governo Dilma, governo PT. É uma concessão problemática devido ao pedágio muito pequeno. E, inclusive, o ministro da Infraestrutura já chamou o meu secretário, já falou comigo também, que ela vai estar sendo relicitada, e a previsão é que o pedágio dessa rodovia federal a Fernão Dias venha a ter uma majoração de aproximadamente 200%. Ele vai triplicar, porque a concessionária que está lá hoje não tem tido condição de sequer dar uma manutenção adequada. E já falou, ou nós vamos devolver, ou então está sendo relicitada. Já aconteceu com outras rodovias, tanto em Minas, a 262, tivemos esse problema, a concessionária que ganhou na época do PT Dilma também devolveu, foi relicitada com aumento no valor do pedágio. E esse pedágio que ela cita criou uma referência errônea, entendeu? O pedágio que tem o valor certo não é esse, tanto é que vai subir. Isso vai acontecer esse ano ainda. A Fernão Dias, a rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo, vai ter um aumento de pedágio na faixa de 200%, porque vai ter um novo processo de concessão. Governador, posso? Claro, vai lá. Governador, o senhor, ainda na questão econômica, o senhor assumiu o seu primeiro mandato com um discurso muito privatista, né, de privatização, de venda de estatais deficitárias, problemáticas e tudo mais. Mas o fato é que, com 6 anos de governo, o senhor não conseguiu vender várias delas, né? A CEMIG, Codemig, Copasa, enfim, e outras. Por que isso aconteceu? Por que o senhor não conseguiu cumprir essa expectativa? É problema de articulação política na Assembleia, por exemplo, que o senhor sempre teve dificuldade na Assembleia Legislativa, né, de formar maiorias. Por que o senhor não foi capaz de articular essas privatizações? Bom, Zanini, o plano era e continua sendo esse, né? Realmente há resistência política a essas privatizações dessas empresas, mas eu quero salientar aqui o seguinte: nós vendemos dezenas de subsidiárias que algumas dessas empresas tinham. A CEMIG tinha participação na Light, tinha participação naquele parque eólico Renova, no sul da Bahia, tinha participação em Belo Monte, tinha participação em Santo Antônio e dezenas de outras empresas aí. Vendemos tudo. O que aconteceu com o valor da CEMIG? Quase triplicou na Bolsa de Valores. A CEMIG dava um resultado pífio,
hoje está tendo os maiores lucros, EBITDA, indicadores de segurança, os melhores da história da empresa. E vamos caminhar agora esse ano no sentido de transformá-la, e quem sabe até a Copasa também, numa corporation. Nesse caso, o Estado não precisa vender nada, mas ele, o que é muito bom, perde o controle acionário. Então, ela deixa de agir em nome da politicagem como já agiu no passado. Então, aquilo que nós queremos é isso, é que essas empresas sirvam o mineiro e não que essas empresas fiquem sendo utilizadas, como já foram, para plano de poder pessoal de algum governador. A CEMIG, nesses investimentos que ela fez, que eu citei, Light, Belo Monte, Renova, Santo Antônio, ela teve um prejuízo contábil de 14 bilhões de reais. A Light está em recuperação judicial, a Renova a mesma coisa e a CEMIG colocou bilhões em negócios ruins. Por quê? Porque alguns políticos devem ter tido alguma vantagem com isso lá atrás. E eu assumi uma CEMIG sucateada. A CEMIG em 70 anos tinha feito 400 subestações. Na minha gestão, nós vamos entregar 200, já fizemos 140. Nós temos em Minas Gerais, até hoje, já reduziu 90%, empresa que ainda move o seu parque fabril lá usando gerador a diesel, porque a CEMIG não entrega energia em quantidade suficiente. E uma das maiores áreas que nós atraímos investimento em Minas Gerais foi energia fotovoltaica. Nós colocamos dentro de Minas, até o momento, na minha gestão, o equivalente praticamente a uma Itaipu de energia fotovoltaica. Ninguém vê isso porque são milhares de usinas fotovoltaicas, mais de 90 bilhões de investimentos só nessa área. Sabe por que isso não caminhava lá no passado? Porque quem queria construir uma usina de energia fotovoltaica em Minas só conseguia se fosse amigo do rei. Só. E aí, Silvio, depois que ele conseguia uma carta patente, vamos dizer assim, para construir uma usina fotovoltaica, adivinha se ele ia construir? Sabe o que ele ia fazer? Saía aí, eu tenho uma carta aqui para construir uma usina fotovoltaica. Quanto você me paga? 5 milhões eu te vendo. Entendeu? Funcionava desse jeito. A fila andava? Não andava. Quando eu entrei, primeira coisa que eu falei com o presidente da CEMIG, que foi selecionado por Headhunter também, que era o mapa de Minas com todas as áreas onde é possível construir uma usina fotovoltaica. E 90 bi de investimento. E um detalhe importante, sabe o que aconteceu com os reservatórios que estavam baixos? Três Marias, Furnas, Nova Ponte, etc., todos recuperaram o nível de água, porque a energia fotovoltaica acaba suprindo parte do fornecimento. Então, continua o plano, com a adesão ao Propag, o governo federal muito provavelmente só vai aceitar se for corporation, até porque ele precisa ficar livre desses mecanismos de tag-alone, etc., que algum minoritário pode exigir. E se antes ela for transformada em corporation, inclusive a participação que o Estado tem lá valoriza. O Estado hoje tem 17% da CEMIG. Na hora que essa CEMIG for uma corporation, esses 17% vão subir de valor a 1 bilhão a mais, 2 bilhões a mais, que é o que nós queremos. Então, agora, o plano continua. O senhor acha que isso vai ser aprovado pela Assembleia? Seria de que forma o processo todo? Porque é um processo demorado, não é? E entraria, está na lista a CEMIG e também a Copasa. Sim, e a Codemig também. A universidade também está, né? Também, isso. Nós colocamos imóveis também. Mas é federalização, privatização, como é que se pode agilizar isso daí para conseguir viabilizar a redução dos juros da dívida? Então, nós temos aí 2 caminhos a seguir. Nós estamos deixando tudo preparado. Agora, a lei do Propag fala, cabe ao governo federal aceitar ou não os ativos. Então, nós vamos dar um cardápio grande, nós precisamos quitar lá para termos direito à redução dos juros, cerca de 35 bilhões, mas nós queremos mandar mais, porque se o governo federal falar não, nós temos a opção de fornecer outro ativo
para ficarmos superior a essa marca que precisa ser atingida. E temos ainda a opção, e aí vamos estar pedindo aos nossos deputados estaduais, autorização para vender esses ativos para, caso o governo federal não queira, para quitar a dívida monetariamente e não com a cessão do ativo. Talvez o governo federal fale, não, essa empresa aqui eu não quero, mas nós queremos autorização para vendê-la e passar esse recurso para o governo federal. Já tem resistência lá política que a oposição está falando que nós vamos usar esse recurso. Não vamos, assinamos lá. Esse recurso lembrando aqui que na minha gestão nós assinamos, Silvio, os maiores acordos talvez do Brasil, da tragédia de Brumadinho e da tragédia de Mariana. E apesar de eu ser governador de um estado em extrema dificuldade financeira, não veio R$1 para os cofres públicos. 0. Tudo carimbado. É para fazer esse hospital, é para fazer saneamento nessa cidade que foi atingida, é para fazer essa melhoria aqui. Tudo definido. Então, nós não temos que ficar fazendo essas manobras aí e eu estou muito confiante que nós vamos conseguir. Muito bem. A gente tem mais algumas perguntas, outros assuntos, governador, mas a gente vai fazer um intervalo bem rápido. Você que está aí do outro lado da tela, não saia daí não. É só o tempo da gente tomar uma aguinha e a gente volta. Estamos de volta para o terceiro bloco do Arena Oeste. O entrevistado de hoje é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, eu acompanhando aqui as suas respostas, para mim, aliás, já está muito claro para o brasileiro que o senhor é um liberal, defende o liberalismo e a liberdade econômica, o senhor é antipetista, também já ficou claro, inclusive para quem não sabia acompanhando a nossa transmissão. O senhor é um conservador? Isso é uma pergunta cara para a direita brasileira, para o eleitor brasileiro. Sou, Silvio, e aí tem, para você, para a Denise que me perguntou agora mesmo, né, mais um motivo para mim não apreciar o PT, né? Primeiro, eu sou contra o aborto. Para mim, o que está na legislação está adequado. Eu sou totalmente contrário a você envolver crianças, né, numa idade ainda pequena, em questões de assuntos sobre sexualidade. Acho que isso depende de cada um no momento certo. Tem gente que é mais cedo, tem gente que é mais tarde. Não é função do Estado isso. Você está envolvendo. Valorizo muito a família. Fico extremamente contrariado com todo esse movimento que a esquerda faz, meio que no sentido de ofender os cristãos, né? Eu sou tolerante, né? Se alguém segue ou não a minha religião, eu vou respeitar a pessoa de toda maneira, mas parece que a esquerda quer impor essa pauta de liberação geral da sexualidade, de drogas, né? Sou contrário também a uso, a tráfico, a porte de drogas. Então, eu sou meio da ala, vamos dizer, tradicional conservadora nessa questão aí. Mineiro do interior, eu acho que não teria como ser muito diferente. Deixar a arena aberta, então, aqui. Vamos correndo aqui o nosso terceiro bloco. Vamos voltar à possível candidatura. Eu sinto aí um discurso de um futuro candidato mesmo à presidência. E aí eu queria saber como é que fica a posição em relação ao seu partido, né? O Christopher Laguna, que é presidente do Novo lá em Minas, disse que o senhor vai ser candidato tendo ou não o apoio de Bolsonaro. Ele defende isso, ele fala de uma reformulação do Novo, de uma forma geral, que o senhor seria candidato. E aí nós temos os outros governadores, né? Caiado tenta convencer os demais, dizendo que ele seria contra a reeleição, que ele só gostaria de ganhar uma vez, formar uma chapa para conseguir isso. Qual que seria o caminho, Bolsonaro não sendo candidato? Como se daria essa negociação? O senhor acha que devem sair vários candidatos de direita e mais à frente, num segundo turno, unir forças? Como é que seria a sua proposta? Denise, na minha campanha de 2018, né, que foi uma campanha totalmente diferente, eu comecei a minha campanha com vários candidatos que, à medida que o tempo avançou, os partidos mudaram eles para outra posição, tiraram eles da corrida. Então, tudo isso vai ser definido no momento adequado
pelos presidentes de partido aí, eu, sinceramente, dessa parte política, eu não me envolvo muito. Mas o senhor concorreria mesmo no cenário com o Tarcísio candidato a presidente, por exemplo? Então, vai depender muito do que os partidos definirem aí. Agora, o que eu fico satisfeito é que a direita está crescendo e, com toda certeza, se ela não caminhar unida em primeiro turno, ela vai caminhar unida em segundo turno. Então, isso é importantíssimo. E todos nós queremos valorizar a segurança pública, né? A direita, acho que tem em comum essa questão. Segurança pública é um problema que custa caríssimo para o brasileiro. O brasileiro está cansado de sofrer essa violência, 40 mil homicídios por ano. Um dado que eu queria ter comentado aqui, né, que exemplifica o avanço que nós fizemos lá na área de segurança pública, que eu esqueci, foi em 2016, quando o PT ainda estava à frente lá, nós tivemos 260 ocorrências desse novo cangaço. É aquela organização criminosa... Domínio de cidades, é o termo técnico, né? Exatamente. Chega lá, domina, estoura as agências bancárias todas e leva tudo. Sabe quantas ocorrências nós tivemos no ano passado? Uma ocorrência. Então, isso demonstra que é possível fazer avanço. Na hora que você fala, aqui nós vamos combater quem é criminoso, e teve, né, quase que uma guerra no sul de Minas, não lembro se em 2020, 2021, que quase 30 criminosos foram mortos, porque tinham um arsenal na fazenda e estavam prontos para fazer isso. E aí, infelizmente, vem ONGs defender quem está lá com um arsenal numa fazenda querendo levar terror, que usa escudo humano. Esse pessoal amarra alguém na frente de um carro, na cobertura de um carro lá, para sair para a polícia não atirar. Um inocente lá. Como que isso não é terrorista? Como que não enquadra esse pessoal como uma organização terrorista? Então, eu vejo que a direita tem muito o que contribuir com a segurança pública, principalmente. E é um problema que está custando caro. Toda vez que nós entramos aqui em rede social, você está vendo lá um comércio, alguém chegar, dar um tiro no sujeito porque ele falou alguma coisa que desagradou o criminoso, não sei. É algo deprimente, assustador, e esse governo federal não faz nada. E o motivo, né? Não quiseram enquadrar organizações criminosas aqui como terroristas. Por quê? Porque a Polícia Federal vai ter de se desdobrar para combater. Parece que o governo federal quer ficar longe do problema da criminalidade. Mas, governador, não é só o governo federal, é o STF também, porque, lembramos, uma decisão do ministro Lewandowski proibiu, se não me engano foi Lewandowski, proibiu operações nas favelas do Rio de Janeiro, ainda está valendo, e temos outros casos em que o STF atuou e coibiu uma punição mais dura, ou uma atuação mais dura da força da lei, vamos dizer assim. Como é que o senhor, caso fosse eleito presidente, articularia, conversaria, conviveria com o outro lado da Praça dos Três Poderes nesse tipo de situação, por exemplo? Eu acho que é algo que tem de mudar, né? Eu acho que o Congresso pode participar muito. Eu estou torcendo muito para uma renovação grande, para um avanço da direita, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que nós venhamos a ter leis que não caiba outra interpretação, né? E aqui no Brasil nós temos tido, né, essa questão do judiciário muitas vezes está legislando, né? Então é algo que precisa ser combatido. E fica muito claro aí os interesses, né, ocultos, né? Filho de não sei quem que presta serviço para a organização tal que tem interesse. Tudo isso, aqui no Brasil, parece que a questão da suspeição até caiu por terra também, não é? Um juiz, um magistrado ser considerado suspeito, né? Nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, é isso? Não sei. Não. Eu acho que temos que dar nome aos bois, não? Eu acho que tem vários aí. Há um caso aí, de suspeição, né? Talvez o mais emblemático, que é o do ministro Alexandre de Moraes. Então, desculpe eu interrompê-lo aqui, mas eu quero pegar esse ensejo. Como é que o senhor vê o papel do Supremo Tribunal Federal? O senhor já disse do ponto de vista de avançar sobre prerrogativas do Legislativo, mas como é que o senhor vê, por exemplo, a questão da condução dos inquéritos? São vários, tem o do 8 de janeiro, que já
citamos aqui, mas são vários inquéritos abertos e todos eles têm um mesmo espectro político no banco dos réus ou investigado, que é o espectro político da direita. Como é que o senhor vê hoje o papel do Supremo Tribunal Federal? Então, eu vejo como um tribunal extremamente politizado, né, que tem priorizado julgamentos ligados à política. E nós temos tanta coisa importante no Brasil para ser julgada que está aí aguardando há anos. Tragédia de Mariana. Tragédia de Mariana aconteceu em 2015. O ano passado, 9 anos depois, é que nós assinamos um acordo. Sabe o que aconteceu nesses 9 anos para os atingidos da tragédia de Mariana? Nada. Nada. E isso acho que era para o Supremo entrar. Agora o Supremo está preocupado com quem pega um batom e vai lá. Está errada a moça. Precisa pagar multa, ficar detida, mas não com essa pena. Agora aquilo que estava afetando ali 2 milhões de mineiros e capixabas, estava lá a banho-maria. Fizemos o maior acordo da história. E o acordo de Brumadinho, que só dependeu do estado de Minas, que foi realizado antes, é que serviu de exemplo, que abriu o caminho para o acordo de Mariana acontecer. A tragédia de Mariana gerou